Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou Augusto Bezerra, sou responsável pelo portfólio de soluções digitais da Embratel. Estamos na nossa terceira live de hoje, que faz parte do programa de maratona de soluções digitais. Essa maratona começou em 18 de junho e vai até o dia 10 de setembro. São encontros quinzenais, onde a gente vai falar de temas relacionados ao mercado de segurança, cloud, data analytics, omnichannel e serviços de TI. Eu serei o apresentador dos encontros relacionados a omnichannel, serviços de TI, data e analytics. Todos os temas estão contextualizados com o momento e as dores das empresas. Certo? Hoje vamos falar sobre soluções de desenvolvimento ágil, como as soluções de desenvolvimento ágil podem trazer flexibilidade e velocidade aos negócios e às empresas. Certo? Vamos falar sobre as dores do processo de desenvolvimento de software, um pouco da metodologia ágil e seus ritos, e como esse processo, como essa metodologia traz flexibilidade e agilidade no negócio das empresas. Só lembrando que no encontro passado a gente falou sobre, o tema que a gente conversou foi Data Analytics, mais especificamente falamos sobre soluções de análise de crédito para clientes não bancarizados, utilizando essa base de dados e através de processos de Data Analytics. Lembro também que todos os programas passados, eles estão disponíveis no canal da Embratel no YouTube. E hoje vai estar conosco aqui a Valesca Garcês. Valesca é gerente dos produtos de RPA, DevOps e desenvolvimento ágil da Embratel. Seja bem-vinda, Valesca. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar participando aqui da maratona e hoje, especialmente, falando de um assunto que eu gosto muito. Então, vamos lá. Obrigada e vamos nessa. Vamos embora. Tá bom, Valesca. Vamos lá. Mas, Valesca, para a gente falar antes de a gente começar a falar no desenvolvimento ágil, na agilidade, na flexibilidade, vamos falar quais são os problemas que as empresas enfrentam hoje. Quais são as dores e o que é que impacta, o que é que prejudica na velocidade e na agilidade das empresas? Quais são as principais dificuldades que elas enfrentam? Legal, Augusto. É bom a gente começar por aí mesmo, entender qual é o cenário da área de desenvolvimento. E durante a minha carreira, eu trabalhei muitos anos como desenvolvedora, gostava muito, inclusive, então eu senti na pele o que os desenvolvedores sentem no dia a dia. O que acontece? Um dos primeiros problemas que eu listo, que eu coloco ali, é a questão das estimativas erradas. Por quê? Quando chega uma demanda para um desenvolvedor, para uma equipe de desenvolvimento, normalmente aquela demanda sempre chega com uma grande pressão pela definição de quanto tempo que leva para ficar pronto. É isso que o cliente quer saber, Tá, olha, minha necessidade é essa, quando que você me entrega? Acontece que em desenvolvimento de software, e acredito que em muitas áreas, antes de dar essa resposta, é necessário avaliar uma série de fatores, uma série de elementos. E diante da pressão, muitas vezes o desenvolvedor ele fica sem saber o que fazer, ele avalia o que ele consegue avaliar naquele momento, que ele consegue ver com as informações que ele tem, e muita coisa ele vai deixar passar. E ele vai dar uma estimativa sem olhar para muita coisa, para muitos elementos. Bom, no momento que ele faz isso, ele está passando uma estimativa em cima de coisas que ele viu e de coisas que ele não viu, Só que essas coisas que ele não viu, esses elementos, eles vão aparecer lá na frente. Então, não tem como fugir, Lá na frente, em algum momento, vai surgir e a gente vai perceber que a estimativa não estava muito correta, enfim, e aí o cliente já vai entender isso como um atraso e tudo mais. Então, essa questão das estimativas eu vejo como um problema bem sério. Um outro ponto são as questões das mudanças, E aí, especialmente, assim, como a gente fazia software há um tempo atrás, muitas vezes utilizando um modelo de desenvolvimento sequencial, em cascata, onde se fazia um planejamento e no meio desse planejamento surgia alguma mudança e essa mudança virava um problema. Por que virava um problema?
Porque não se, assim, junto com a mudança, é importante perceber também que se mudou, alguma coisa vai ter que ser refeita. Se alguma coisa vai ter que ser refeita, esse desenvolvedor, essa equipe de desenvolvimento, ela precisa de mais tempo. Então, impacta no prazo, necessariamente. Né? Não é que a área de desenvolvimento seja avessa a mudanças, não é isso. Mas é que vai impactar no prazo. Então, essas coisas têm que andar juntas. E, além disso, e acho que esse terceiro ponto também é muito importante, é a questão da complexidade técnica. Porque, assim, desenvolvimento de software é o quê? É você transformar regras de negócio em linguagem de máquina. Normalmente, as regras de negócio já não são simples. Você pega a regra mais simples que você tiver no seu negócio, é algo que tem um certo nível de complexidade. Quando você vai transpor isso para uma máquina que não sabe absolutamente nada, que não vai fazer nada que não seja programada para fazer, é muito trabalhoso. Embora a gente tenha ferramentas, embora a gente tenha uma série de recursos, é difícil. Então, a complexidade técnica do trabalho do desenvolvedor, ela não pode ser esquecida, ela tem que estar na cabeça das pessoas, assim, as pessoas têm que estar cientes de que essa dificuldade técnica, ela existe. Muitas vezes, por exemplo, assim, num desenvolvimento, se você faz um pequeno erro de lógica, alguma coisa assim, acaba que você pode levar um turno inteiro, um dia inteiro para resolver um pequeno erro de lógica, que não é falta de competência, não é falta de atenção, não é falta de ferramenta, é simplesmente pela complexidade do trabalho de desenvolver. Então, eu colocaria assim, esses 3 pontos, né, as estimativas, a questão das mudanças e a questão da complexidade técnica. Bacana, Valesca. Antes de a gente continuar, eu queria lembrar a todos que eles podem fazer perguntas através do chat e no final da nossa live a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Todas as perguntas que a gente não conseguir responder no final, a gente vai encaminhá-las por e-mail. Mas, Valesca, falando de desenvolvimento, mas antes até de falar de desenvolvimento ágil, qual a diferença, como é que se dava, qual a diferença para um desenvolvimento de software no modelo tradicional? O que a gente precisa entender? Vamos entender, eu acho que é interessante a gente entender o modelo de software, de desenvolvimento de software no tradicional, no modelo de waterfall, para depois contextualizar e ver a agilidade que uma metodologia ágil pode trazer. Como é que funciona esse desenvolvimento de software no modelo de waterfall, no modelo tradicional? Bom, o modelo tradicional, ele prevê, assim, quando a gente chama de fábrica de software, a gente já está prevendo uma fábrica. Pensando em fábrica, qualquer fábrica, né? Ela é uma esteira onde o objeto que está sendo montado, ele vai passando de uma etapa para outra e vai sendo construído. Então, tem algumas particularidades aí, né? Por exemplo, ele é concebido lá no início. Só que quando esse projeto, né, quando esse software, ele é concebido lá no início, e aí eu me refiro a lá no início, eu estou falando aqui dessa parte aqui de levantamento de requisitos, o que acontece ali? São poucas pessoas que são envolvidas. Normalmente o time não é todo envolvido. Então é muito mais uma conversa com a pessoa de requisitos ou com o time de requisitos e o cliente. Então ali já tem um problema. Por quê? Porque você não envolve muita gente nesse ponto inicial, é uma discussão entre poucas pessoas, poucos cenários são exercitados, poucas situações são pensadas, ou seja, nesse momento falta maturação do projeto. E é esse projeto que vai passar adiante na esteira para depois chegar lá para o desenvolvedor. Então, na minha opinião, né, esse início aqui, por ser algo muito isolado entre poucas pessoas, ele já é um pouco problemático. Dentro da fábrica tradicional, então, depois do levantamento de requisitos, tudo isso é documentado, com muito cuidado, uma documentação extensa, uma documentação cautelosa, fica tudo registradinho no papel, para que o cliente possa ler aquele papel, olhar para ele e dizer, ok, é isso mesmo que eu estou pedindo, e assinar, e aí passa adiante dentro da esteira. Aí vai passando nessa esteira, onde vai haver a definição de arquitetura, uma prototipação, vai passando de um silo, digamos assim, para o outro, até chegar na equipe de desenvolvimento, depois ser testado, homologado pelo cliente e chegar lá na frente com uma entrega. Então, nesse modelo, o que eu vejo, né? Em primeiro lugar, essa ideia de fábrica de software,
onde você compara o desenvolvedor quase com um trabalho operário, que ele é só mais um elemento dentro da esteira, ela não é real, ela não condiz com a realidade. Não importa o quanto você tenha documentado, não importa o quanto você tenha se esforçado para disseminar conhecimento sobre o software que está sendo montado, na hora que um desenvolvedor sair da tua equipe, você vai sentir falta, não tem jeito. Vai fazer muita falta, porque não é só virar uma peça, tem muito conhecimento que está na cabeça da pessoa. Então, essa é uma ideia que não funciona na prática, né? Não é só uma pecinha, não, dentro da esteira. A questão das estimativas, né, que eu falei, feitas muito inicialmente, muito nesse momento inicial aqui, que também tende a errar. O conceito também de que a esteira, ela não retrocede na linha de montagem, né? Por ser uma esteira, ela deve seguir direitinho a sequência. Só que na prática não é isso que acontece. Na prática, a gente acaba percebendo essas necessidades de mudança que são inerentes ao processo. Ou porque o cliente deixou passar, ou porque ninguém perguntou, porque ninguém exercitou aquele cenário, e aí tem que mudar alguma coisa. E sempre que muda, você está fazendo essa esteira voltar lá para o início. E o modelo ele não está preparado para isso. Então, esse é também um dos problemas que a gente sentiu aí na pele, né? Principalmente quem trabalhou aí, sei lá, nos anos 2000, pegou essa etapa aí toda, 2010, 2000, enfim, né? Então, sentiu isso muito na pele. E, além disso, apesar além de ser um trabalho complexo, né, como eu falei anteriormente, a própria complexidade do trabalho, quando ele é feito em silos, ou seja, cada um, assim, cuidando do seu quadrado, digamos assim, fica ainda mais difícil, né, porque as pessoas não trocam ideias, as pessoas ficam isoladas, elas se comunicam por meio de uma documentação que vai passando ao longo da esteira. Eu posso ler uma documentação e não ter exatamente a interpretação que eu deveria ter, se eu interpretar errado. Muitas vezes eu posso tentar tirar aquela dúvida, como eu posso implementar aquilo que eu interpretei. E aí começa a surgir, né, e aí surgem esses problemas do modelo da fábrica de software cascata, waterfall, né, que a gente chama. Ok. Mas, Valesca, então, a gente viu a gente já viu a gente está vendo aqui, viu as dificuldades de um modelo tradicional, de um modelo waterfall, mas o que o ágil trouxe de novo? Quais foram as mudanças, quais foram as inovações que vieram com a metodologia de desenvolvimento ágil? Olha, o ágil mudou muita coisa. Trouxe, por exemplo, fundamentos, novos conceitos, novos papéis e responsabilidades, novos ritos. E aí, começando pelos fundamentos, eu acho super importante falar disso, porque é uma mudança de mentalidade. Lembrando, né, essa mentalidade ela só mudou porque a gente sentiu na pele que o modelo anterior era lento, era moroso, não funcionava bem. Né? Pode funcionar bem em casos muito específicos. Então, o ágil trouxe alguns fundamentos, por exemplo, mais interações entre as pessoas. Ou seja, vamos conversar mais e documentar menos. Trafega menos papel e mais conversa. O objetivo final é o software funcionando lá na ponta. O que a gente quer ver, o que todo mundo quer ver, o que o nosso cliente quer ver é o software funcionando. Me faça uma boa entrega, que eu preciso desse software. Então, isso passa a ser o objetivo conjunto do grupo todo. E não apenas de ficar ali documentando, deixando tudo bonitinho, tudo certinho, porque lá na ponta você não quer documentação. Lá na ponta você quer algo funcionando. Então, esse é um dos fundamentos também que é super importante. A colaboração do cliente, isso eu acho fundamental. No modelo anterior, o cliente acabava se envolvendo muito naquela etapa inicial, né, que eu destaquei até com uma elipse ali, né, aquela etapa inicial de levantamento de requisitos. No modelo ágil, o cliente está sempre presente, então ele está mais dentro do time, ele está mais inteirado com a equipe, ele contribui muito mais. E resposta às mudanças, né, mas aí, assim, uma coisa depende da outra, né? Por haver essa colaboração, por esse cliente estar dentro da equipe, estar muito próximo da equipe, ele mesmo sabe que se ele solicitar uma mudança, isso vai se refletir nos prazos e tudo mais. Então, existe um trabalho, assim, uma sinergia melhor, onde o desenvolvedor entende a necessidade do cliente, mas o cliente também entende a realidade do desenvolvedor. Acho que essa é a grande sacada desses fundamentos. Entendi. Mas, Valesca, a gente viu que no modelo
tradicional, no modelo waterfall, existe uma preocupação muito grande com a documentação, e principalmente para a informação não se perder, se sair um desenvolvedor, por exemplo. Aqui, na metodologia ágil, como a gente não tem tanto essa preocupação, esse estresse tão grande com essa necessidade, obrigatoriedade de documentar tudo que está sendo feito, a informação não se perde? Como é que funciona essa documentação no modelo de desenvolvimento de software ágil? Pois é, legal, né? Assim, acho que existe um mito que as pessoas pensam assim, se eu colocar ágil na minha empresa, ninguém mais vai documentar nada, porque o pessoal só fica lá fazendo aquelas reuniões e conversam entre eles e vai ficar nisso. Mas não, existe uma documentação, sim, só que ela é mais objetiva, mais focada, normalmente muito voltada para histórias de usuários, né? Então, fica tudo registrado. Muitas vezes as empresas utilizam ferramentas adequadas também, onde já fica tudo documentadinho dentro da própria ferramenta, fica tudo no mesmo lugar, né? Então, assim, não é ausência de documentação, esse é um ponto bem importante, mas é uma documentação mais enxuta, onde você não fica detalhando tanta coisa, e as pessoas interagem mais. Então, o conhecimento, elas também adquirem. Acho que respondeu, Augusto? Sim, claro. Respondeu sim. Obrigado. Um outro conceito também que o Ágil trouxe é o conceito de sprint. Sprint nada mais é do que um período de tempo, e aí se convencionou que as sprints duram de 2 a 4 semanas, aí vai de gosto pessoal, né? Eu particularmente eu gosto de trabalhar com sprints de 3 semanas, e aí, ao final de cada sprint, o combinado é que vai ter um entregável. Então, o time se organiza, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os ritos, né, como que isso acontece, mas se define que no final da sprint tem um entregável. Então, se eu estou construindo um software complexo, eu vou ter diversas sprints, mas ao final de cada uma delas eu tenho algo que já pode ser utilizado. Eu vou colocar aqui, deixa eu passar aqui o slide, um exemplo, uma sugestão de como que seria essa quebra em sprints, tá? Então, vamos supor que eu estou construindo um carro. Então, olha só, na primeira sprint, eu entrego a roda, na segunda a plataforma, na terceira, na quarta. Esse é um exemplo, tá? Aí eu queria te perguntar, Augusto, na tua opinião, o que você acha se você fosse meu cliente, tá, e eu te apresentasse esse planejamento de sprints para entregar o carro que você quer lá no final? O que você acha? Eu acho que eu vou demorar muito para conseguir andar de carro. Eu vou ter que ficar andando de transporte público por muito tempo até que meu carro seja entregue. Não tem uma forma alternativa para conseguir me livrar do transporte público mais rápido? É verdade, não, mas do jeito que está planejado essa sprint ali, eu te entrego uma roda na primeira sprint, mas o que você vai fazer com ela? Então, o objetivo é que já possa, né, a entrega ela seja algo utilizável, já seja útil. Então, aqui eu trago um outro exemplo, que ele demonstraria essa situação do carro, né, fazendo entregas assim, que você já usa desde o início. Já usa desde o início, mas não é exatamente aquilo que você quer. Né? Você sabe que tem outras características, mas a ideia, o planejamento ideal de uma sprint seria esse segundo aqui, e não esse primeiro. Esse primeiro eu coloquei só para a gente exercitar aqui. Né? Então, quer dizer, você já se livra do transporte público lá no início, mas você vai estar andando com um carro que não é o carro dos teus sonhos. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Essa ideia desse planejamento das sprints. Bom, dito isso, tem um outro conceito também importante, que é o conceito de squad. Squad é sinônimo de times, né? E ele vem, até o termo vem do rugby, onde o time ele é muito coeso nesse tipo de esporte, e aqui também. Então, o desejo é que exista uma coesão muito grande entre as pessoas trabalhando juntas, olhando para aquele objetivo comum, que é o software em funcionamento lá na ponta. Então, por isso essa coisa de squad, o grupo junto. As squads normalmente têm de 3 a 9 integrantes. Eu até quero aproveitar aqui também para falar o seguinte, eu estou falando de metodologia ágil, né, de como que ela pode nos ajudar, mas eu estou usando muito os conceitos do framework Scrum, que é o que eu tenho mais afinidade, mais conhecimento.
Existem outros frameworks no mercado, tá? Mas só deixando bem claro isso. Então, esses conceitos aqui vêm do Scrum. E o Agile também criou novos papéis e responsabilidades. Então, ele cria a figura do PO, do Product Owner, né, que a gente carinhosamente chama aí de PO, e a figura do Scrum Master, que não existia antes. O Scrum Master é o cara que fica dentro da equipe com o objetivo de ir eliminando as dificuldades, os bloqueios que pode fazer com que a equipe, por algum motivo, fique parada, né? Está faltando alguma informação, está faltando alguma ferramenta, está faltando alguma coisa. Quem corre atrás para resolver é o Scrum Master. Você não tira a concentração de um desenvolvedor que está escrevendo código para ele ir atrás de uma permissão, de um acesso de alguma coisa, ou para ele ir atrás de uma informação que não está bem determinada, né? E o PO é a pessoa que tem a concepção do produto. Ele é que sabe o que ele precisa entregar lá na ponta e quais os itens mais importantes dentro de um backlog de funcionalidades, a gente chama, né, o backlog do produto. Então, ele tem esse backlog, ele é o dono do backlog, e ele é que vai olhar para esse backlog e vai dizer, olha, essa funcionalidade é mais importante, essa outra pode ficar para depois, e assim por diante. Entendi. Mas, Valesca, uma questão agora que apareceu aqui para mim. Você está falando de PO que define o backlog, define as funcionalidades. Quando eu, por exemplo, eu terceirizo o desenvolvimento, eu quero desenvolver uma aplicação para a minha empresa e vou terceirizar. Onde é que fica esse PO? Esse PO é da minha empresa que eu estou demandando esse desenvolvimento do software, ou esse PO fica na empresa que eu contratei para desenvolver meu software? Onde é que esse PO fica? Olha, o framework, falando do Scrum, ele não vai nos dizer que fica aqui ou ali. Mas a prática nos diz que o PO tem que estar do lado do cliente. Porque essa é a pessoa que tem o conhecimento do produto. Ela é que sabe, porque ela está olhando para o mercado, porque ela está conversando com os executivos da sua empresa, com seus superiores, e ela é que sabe o que está pegando mais, o que tem que entregar mais rápido para o mercado. Então, na hora que esse PO olhar para um backlog, um conjunto de funcionalidades, ele vai saber priorizar, porque ele vai estar respondendo a uma necessidade de mercado. E essa necessidade de mercado, quem sabe, é o cliente, não a empresa que está agregando com o desenvolvimento do software. Então, na minha opinião, assim, altamente recomendado que sim, o PO esteja do lado do cliente. Muito bom, Valesca, obrigado. E aí, um outro ponto importante trazido pelo framework Agile, né, pelo Scrum, são os ritos. Então, a gente, para substituir um pouco dessa documentação pesada, tem 4 ritos super importantes que devem acontecer dentro de uma sprint. São eles a planning, a daily, a review e a retrospectiva. Eu vou, aqui no outro slide, eu consigo detalhar melhor. Opa. Aqui, perdão. Beleza. Valesca, agora mais uma questão. Primeiro, eu queria lembrar a todo mundo aqui que está no nosso encontro que essa apresentação vai ficar gravada e está disponível no canal da Embratel no YouTube. E vocês podem fazer perguntas no chat, que a gente, no final da apresentação, a gente vai responder as perguntas, e o que a gente não conseguir responder, a gente responde por e-mail. Mas, olha, olhando aqui, eu tenho várias reuniões. Então, todas essas reuniões, como é que o Ágil consegue ser uma metodologia mais rápida, vamos dizer assim? Ele é mais rápido, mesmo tendo todas essas reuniões para fazer com a equipe? Eu acho que o Ágil, ele tem alguns elementos, alguns aceleradores no framework, que tornam a coisa mais rápida. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Ágil entrega valor mais rápido. Então, quer dizer, eu vou fazer pequenas entregas que já podem ser utilizadas, e esse meu cliente pega essa pequena entrega e já larga no mercado e já vai usufruindo dela. Então, esse conceito, né, ágil é mais rápido, depende, o ágil entrega valor mais rápido e ele tem alguns elementos que são aceleradores. E aí, quando a gente olha para essas reuniões todas, para esses ritos,
eu entendo que são aceleradores importantes, sim. Por exemplo, a planning, né? A planning é a reunião que a gente faz no primeiro dia da sprint. Para uma sprint de 4 semanas, por exemplo, é aceito que a planning dure até 8 horas, tá? Isso aí para uma sprint menor, ela deveria durar menos, né? O que acontece ali? A equipe inteira vai participar da planning, começa por aí. Então, você tem todo mundo na mesma página. Segundo, os itens de backlog que já estão maduros para passar para a equipe, eles vão ser discutidos. Vai ser apresentado, olha, esse item ele serve para fazer tal e tal coisa. As funcionalidades, elas são discutidas, elas são apresentadas para a equipe. E a equipe está tendo aquele olhar técnico, mas está entendendo do ponto de vista do negócio para que aquilo ali serve. E apesar da planning ser uma reunião bem exaustiva, no final do dia, no final de 8 horas, você vai ter uma equipe inteira com o mesmo entendimento do que tem que ser feito nos próximos dias. Olha a diferença. Olha a diferença quando você pensa que lá atrás era o analista de requisitos e o cliente que estavam ali debatendo, depois ia tudo para o papel e depois esse papel ia trafegar para chegar lá na equipe de desenvolvimento. E quando chegasse lá, sabe-se lá como que chegaria, né? E aqui não, aqui fica lá às 8 horas na planning, vai ser cansativo, vai, mas todo mundo sai dali sabendo exatamente o que tem que fazer. Então, eu entendo a planning como um acelerador. Depois tem um outro rito muito útil, muito utilizado, que são as reuniões diárias, né, a daily. Então, o time, ele vai fazer essa reunião, normalmente no primeiro horário da manhã. Essa reunião, ela deve durar 15 minutos, não mais que isso. Lembrando que a gente está falando de um time que tem de 3 a 9 pessoas. Então, cada uma vai falar 1 minutinho ou 2, não é para ficar discutindo. É simplesmente para atualizar todo mundo, para que todos entendam o que está acontecendo, para que cada um defina, explique o que fez no dia anterior, defina o que vai fazer no dia e avise se tem alguma coisa que está impedindo o seu trabalho. Então, está aí um acelerador também, né? Se tem alguma coisa que está impedindo o trabalho do desenvolvedor, o Scrum Master que participa dessa reunião, ele já vai correr atrás e vai desenrolar o assunto. Então, normalmente, né, é feito também essa reunião em pé, né, às vezes a gente chega, assim, numa fábrica de desenvolvimento, quando você chega às 9 da manhã, aí você vê vários grupinhos, assim, né, de times fazendo as suas dailies, normalmente é assim, né, então é 15 minutinhos, todo mundo fica ciente de tudo e bora desenvolver, né, é isso que tem que acontecer. Então, essa acontece todos os dias ao longo da sprint. Uma outra reunião que acontece no último dia da sprint é a review, ou seja, lembra que a gente se comprometeu a fazer um entregável que vai estar funcionando lá no final da sprint. Na review, é uma reunião que o cliente participa, então eu trago esse cliente para assistir a minha apresentação, né, e nessa apresentação, todos os desenvolvedores falam, ninguém fica isento, todos vão apresentar o resultado do seu trabalho. E o cliente vai olhar, vai avaliar, e se ele perceber que precisa fazer algum ajuste de rota, ele também vai fazer. E, enfim, também um acelerador, né? Porque aí o cliente está presente ali, todas as dúvidas já são esclarecidas e tudo mais. Essa é a review. E por último, no final da sprint, normalmente a gente já coloca no mesmo dia, né? Normalmente faz a sprint, a review de manhã e já faz a retrospectiva à tarde. A retrospectiva é aqui o último rito, e esse rito, aí ele tem como objetivo o crescimento e o amadurecimento da equipe. Então, se algum processo precisa mudar, alguma coisa que não funcionou bem, é ali que vai ser discutido, o cliente não participa, não diz respeito a ele. Até questões comportamentais, se tem que mudar alguma coisa, a gente já vê isso dentro da retrospectiva também. Então, como tem todos esses ritos, que nem eu falei antes, eu gosto de trabalhar com sprints de 3 semanas, porque vai ter esses ritos todos, né? 2 semanas, assim, fica cansativo de tanta reunião, mas de 2 a 4 semanas está valendo. E esses são os principais ritos, então, trazidos pelo framework Scrum. Ok. Mas, Valesca, que a gente falou aqui dos fundamentos da metodologia ágil, dos ritos, das reuniões, de planning. Então, mas eu queria agora reverter um pouco ao nosso tema lá do começo.
Como é que essa metodologia, como é que o desenvolvimento de software numa metodologia ágil, ele vai trazer flexibilidade e velocidade e agilidade? Porque o ágil, o que é que vai acontecer de diferente no ágil? O que é que muda para que ele efetivamente faça o que a gente está dizendo lá no tema do nosso encontro? O que é que muda para que ele seja mais flexível, para que ele traga flexibilidade para o cliente e, principalmente, agilidade ajudando o negócio do cliente? Não, beleza. Assim, alguns aceleradores, né, como eu vinha falando, eles estão presentes no framework. Então, na hora que você passa a utilizar aquele framework, esses aceleradores já vão te ajudando, que é principalmente o que está relacionado a menos documentação e mais trabalho mesmo. A questão da flexibilidade é super interessante. Deixa eu só mostrar esse esqueminha aqui, que aí eu já consigo responder essa pergunta. Esse modelo aqui, ele é o mais comum quando se fala de metodologia ágil, né? A gente vê isso em tudo quanto é lugar. Como é que ele funciona? Bom, primeiro de tudo, existe aqui um backlog de produto, tá? Ficticiamente, eu criei um backlog muito simples, só com 4 elementos. Então, vamos supor que para o meu produto, eu estou construindo lá um aplicativo, e para o meu produto eu gostaria que tivesse login por meio de redes sociais, eu quero que esse aplicativo leia o QR Code, eu quero que ele tenha um timeline e eu quero que ele tenha uma parte de contatos. Vamos supor que seja isso, tá? Uma simplificação. Eu, como PO, digamos assim, agora eu estou colocando chapéu de PO, eu sou a dona do produto, eu defini um backlog e eu priorizei esse backlog, porque eu sei o que é mais importante para mim, já ir disponibilizando, já ir colocando lá uma versão do meu aplicativo. Então, eu coloquei desse modo. Na primeira reunião, na planning, no primeiro dia de sprint, né, o pessoal, a equipe vai se reunir, então a gente está agora na planning, vai entender esses requisitos, e com base no conhecimento que eles têm, com base nos recursos que eles têm, os profissionais que fazem parte dessa equipe, eles vão dizer com o que eles podem se comprometer dentro daquela sprint. E aí também é o seguinte, com aquilo que eles se comprometerem é compromisso, né? Então vai chegar lá no final e vai ter entrega. Vamos supor que nesse exemplo aqui, a equipe se comprometeu apenas com o login por redes sociais, tá? É muito simples, assim, só para fins de exemplo mesmo. Beleza, então foi feito esse comprometimento e começa a rodar a minha sprint, né? Então a equipe vai lá, vai desenvolver essa funcionalidade até chegar no final da sprint, lá na minha segunda semana. Quando chega no final, aí lembrando, né, tem a reunião de review. Você vai apresentar lá para o cliente o que foi acordado lá no início. Nessa reunião, eu entendo que aí é que tem um elemento muito importante de flexibilidade. Porque o cliente vai olhar para o que foi feito e se ele perceber que tem que fazer algum ajuste de rota, alguma coisa que não está bom, que não está do gosto dele, ele faz naquele momento. Passaram 15 dias. 15 dias não é nada quando a gente pensa que lá no desenvolvimento anterior, lá naquele modelo de cascata, muitas vezes esse cliente esperava meses para ter um entregável. Aqui ele esperou 15 dias. Aí ele olha e se for necessário reajustar a rota, ele reajusta. Eu até lembrei, tem um exemplo que a gente viu no dia a dia, você vai lembrar também, Augusto, da nossa empresa, né, Claro/Embratel. A gente tinha um chatbot que estava sendo feito para o RH. E esse chatbot, ele estava nos trazendo solicitações de RH que a gente podia resolver via chatbot. Por exemplo, informe de rendimentos, holerite, esse tipo de coisa. Ele estava sendo desenvolvido com esse objetivo. Aí, o que aconteceu em março? Pandemia, coronavírus, né, aquela loucura toda. Eu não participei do time que estava fazendo isso, mas muito provavelmente eles chegaram em alguma review com o time e perceberam o seguinte: gente, holerite é importante, que o nosso chatbot seja capaz de dar um holerite, é importante que ele seja capaz de dar informe de rendimentos, informações sobre benefícios, só que nesse momento os nossos funcionários precisam de informações sobre o coronavírus, inclusive num momento de muita desinformação, né? E aí o que o pessoal fez?
rapidamente mudou um pouco o chatbot, e esse chatbot passou, assim, da noite para o dia, a gente recebeu comunicado, né, e esse chatbot passou a responder perguntas sobre o coronavírus. Então, olha só, ele não estava sendo desenvolvido para isso, ele estava sendo desenvolvido com outro objetivo, mas aí foi fácil de fazer essa mudança, porque você tem a review e tudo mais, e aí você desenrola o assunto desse modo. Você acha que com esse exemplo ficou claro essa questão da flexibilidade, Augusto? Sim, ficou claro, sim, Valesca. E dá para ver bem que se fosse no modelo tradicional, a gente teria que voltar lá para o começo, para rever todo o processo, o projeto, a especificação para refazer isso. E nesse modelo, não, a gente consegue seguir. Ok. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, Valesca. Mas, ok, eu tenho uma squad lá com 5 pessoas, 6 pessoas, mas às vezes a empresa precisa ter velocidade. No modelo tradicional, você coloca mais gente para desenvolver lá, vai colocando mais desenvolvedores e vai aumentando essa velocidade de entrega. Se eu quiser escalar isso, se eu quiser aumentar a velocidade de entrega, ou se eu tiver um projeto muito grande, como é que funciona isso numa metodologia ágil? Então, aí a gente entra com o conceito de ágil escalado, né? Aí, assim, dependendo da urgência, você vai replicar as squads. Cada squad vai funcionar do mesmo jeito que a outra, né? Os mesmos ritos, tudo certinho. Só que aí você consegue multiplicar a sua capacidade de entrega. Então, por exemplo, aqui, naquele meu exemplo lá do meu pequeno backlog, né, de 4 itens, tá? Se eu utilizar o ágil escalado, cada um dos meus itens de backlog, né, o login, a leitura do QR Code, o timeline e meus contatos, vai ser desenvolvido ao mesmo tempo. Então, ao invés de esperar 4 sprints, eu faço tudo uma vez. Claro que aí existem técnicas, né, existem outros ritos, inclusive, para assegurar que esses times vão se conversar bem entre si, que não vai haver retrabalho. Aqui, assim, aí não quero entrar no detalhe técnico, né, mas tem todo um planejamento para que não se perca. Mas é dessa forma, tá? Você replica o modelo. Então, mais ou menos como está aqui nesse slide. Aí sim, aí você ganha velocidade, ganha muita velocidade. Bacana. Mas, Valesca, pensando agora eu vou resolver meu problema com um desenvolvimento de software ágil. Mas o que é importante? O que é que eu tenho que pensar do ponto de vista de custo, de velocidade, de backlog de produtos? Quais são os principais itens que eu devo me preocupar quando eu estou falando numa metodologia de desenvolvimento ágil? Eu diria que especialmente, assim, para você escalar o ágil, eu acho que é muito importante pensar se realmente você precisa de um ágil escalado, né? Qual é a necessidade de negócio que te move para isso? Porque a gente sempre quer tudo para ontem, né? Quanto mais rápido, melhor. Ok. Só que existe mesmo essa necessidade de negócio? Por que existe? É para não perder o time to market? É para reagir a alguma coisa que a concorrência fez? É para atender alguma solicitação dos clientes? Então, o que te move para escalar o ágil? Uma vez que, ok, a gente entende que o ágil é o melhor caminho, porque ele vai ser mais flexível, né, como o exemplo que eu falei anteriormente, ele vai me dar mais esse jogo, ele vai ser mais rápido, porque ele tem alguns aceleradores, e ele pode ser ainda mais rápido se eu usar o ágil escalado. Mas a questão é, eu tenho a necessidade de negócio para isso? Acho que esse é um ponto importante. E esse ponto, ele nos leva ao segundo bullet que eu coloco aqui, que é a questão do orçamento para isso, né? Porque no exemplo do slide anterior, eu peguei uma squad e multipliquei por 4. É importante saber que o investimento também vai ser multiplicado por 4. Então, existe essa urgência mesmo do negócio, e se existe, eu vou ter que dispor de um investimento para isso. Eu tenho esse investimento, e então são pontos importantes, né, para ir pensando.
Esse outro aqui, a questão do backlog do meu produto, eu acho importantíssimo, porque o que acontece? Na hora que eu escalo o ágil, eu vou ganhar muita velocidade. Só que eu preciso ter um backlog do meu produto já maduro. Ou seja, as dúvidas em relação àqueles itens, em relação àquelas funcionalidades, elas têm que estar muito claras, elas têm que estar muito maduras. Porque cada vez que acabar uma sprint, a equipe imediatamente no dia seguinte começa a nova sprint. E a nova sprint começa olhando esse meu backlog e pegando os itens de backlog que estão prontos e colocando na esteira. Quer dizer, talvez faltou eu falar antes, mas assim, as sprints, elas são contínuas. Termina uma num dia, inicia outra no próximo. Então, não tem um tempo, não tem um delay. Os desenvolvedores vão estar desenvolvendo a 1000. Se eu, como gerente, como product owner, por exemplo, né, me colocando aqui de novo com o chapéu do cliente, se eu não tenho esse backlog bem maduro, eu vou virar gargalo. E aí, eu tô lá com as minhas 4 squads mais ou menos subaproveitadas, porque eu não fiz o meu dever de casa. Então, é super importante isso, né, esse cuidado com o backlog. E aí, supondo que, né, deu tudo certo, coloquei lá as equipes tudo funcionando direitinho, seguindo os preceitos ágeis, o que acontece depois? Acontece que eu vou ter uma grande produção também, né? Cada sprint vai estar com um entregável lá no final do dia. E o que eu vou fazer com esse entregável? No final do dia, perdão, foi maneira de dizer, né? No final da sprint. E o que eu vou fazer com esses entregáveis? Eu preciso levar esses entregáveis lá para o meu cliente, seja no formato de um aplicativo que eu vou subir uma atualização na loja, ou seja um software mesmo que eu vou disponibilizar a atualização de alguma outra forma. Então, esse grande volume de entregas, ele vai nos levar para uma outra questão, que é como fazer com que a área de desenvolvimento e a área de operações, que é essa área responsável por subir em produção os entregáveis, como que elas funcionem com uma sinergia perfeita, para que uma não vire gargalo para a outra. E aí a gente chega nesse último ponto, que é a questão do DevOps, que também é um assunto fascinante. Não vou entrar aqui, né? A gente já não tem tempo para isso, mas nos leva a pensar em DevOps. Então, eu costumo dizer que o DevOps, ele é uma consequência do sucesso do ágil. Se você fizer o seu ágil bem direitinho, lá na frente você vai acabar precisando do DevOps também. Ok, Valesca. Então, como você falou, a gente está chegando aqui no final. Então, vamos rapidamente, como é que a gente consegue, como é que a Embratel consegue ajudar os clientes, os nossos clientes e as empresas? Como é que a Embratel consegue ajudar as empresas? Qual a experiência que a Embratel tem nessas soluções de desenvolvimento ágil? Bacana. A gente, com a Claro, né, a gente fez esse movimento de ir para o ágil para responder mais rápido aos nossos clientes. Então, assim, se ganhou uma grande experiência ao longo desse caminho. Hoje a gente tem, rodando ágil, 20 produtos digitais, 40 squads, só que a gente percorreu um caminho, né, até chegar nesse modelo, escolher o framework que se encaixa adequadamente e vencer uma série de barreiras que existem quando a gente está falando de uma empresa gigantesca como a Claro. Então, esse know-how todo nos habilita a dizer que a gente pode compartilhar, sim, essa experiência, porque a gente já teve alguns tropeços, aprendeu no caminho e hoje chegou num modelo adequado. Então, só falando, né, aqui dos produtos, por exemplo, assim, todos os produtos de care, Minha Claro Móvel, Minha Claro Residencial, Now Kids, tem mais um outro ali, Meu Técnico Nota 10, os portais todos, o portal da NET, o portal da Claro, o portal da Embratel, tudo rodando nesse modelo, porque a gente foi para esse caminho, colheu os frutos e percebeu que era o melhor caminho a seguir. Ok, Valesca, a gente está chegando ao final do nosso encontro e tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder aqui para a nossa audiência, para o público que está nos ouvindo. E eu queria dizer o que a gente não conseguir responder no final da apresentação, a gente vai responder todas por e-mail. Valesca, tem uma pergunta aqui do Gustavo Santana, da empresa Divinet.
A pergunta é, como é a forma de contratação de uma fábrica de software ágil? Bom, essa é uma diferença importante lá do modelo tradicional, né? Lá no modelo tradicional, você falava, definia um escopo e perguntava quanto custava para entregar lá no final. No ágil, você contrata as squads. Então, vai apresentar a sua necessidade, junto vai dimensionar uma squad adequada, né? O que seria adequado? Vamos colocar 2 desenvolvedores, tester, Scrum Master, enfim, vai dimensionar essa equipe, e com base no tamanho dessa equipe, vai se chegar ao valor do investimento. E aí vai pagar aquele valor mensalmente. Então aí vai dizer, beleza, eu quero essa squad por 4 meses, 6 meses, 8 meses, enfim. E aí paga o valor da squad. Dessa forma. Tá ok. Infelizmente esgotamos o nosso tempo, até ultrapassamos aqui um minuto. Eu queria dizer assim, as perguntas que a gente não recebeu, que a gente não respondeu, a gente vai encaminhar todas por e-mail. A apresentação também vai estar disponível no canal da Embratel no YouTube. Esse é um assunto empolgante que a gente conseguiria ficar falando aqui horas e horas a fim, mas infelizmente terminou. Eu queria agradecer a Valesca pela excelente apresentação, agradecer a presença de todos aqui que ficaram com a gente nesse encontro. Se precisarem de qualquer ajuda da Embratel, podem entrar em contato com os gerentes de negócio da Embratel ou através do site da embratel.com.br, que está aí na tela. E lembrar que a nossa próxima live vai ser dia 30 de julho, e sobre um assunto muito empolgante também, que é uma continuidade disso aqui, que é DevOps. É um assunto que está muito latente no dia a dia das empresas. Obrigado a Valesca e obrigado a todos. Tenham um final de tarde.